Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Eu sou Ana Rodrigues e você está aqui no canal Astrologia Clássica. Nós vamos hoje conversar sobre um tema um pouco mais técnico, né? Eu tenho postado todas as semanas as reflexões astrológicas e hoje eu vou dar continuidade com o tema do período helenístico. Vi que vocês adoraram esse período aí, né? Estão adorando. Então a gente vai abordar mais uma técnica, vamos dizer, né, uma possibilidade de entendimento aí sobre a visão do mapa natal no tema financeiro e especificamente que é citada aí nesse período helenístico, bem legal, né? Vou fazer uma correçãozinha aqui. Eu vi que em alguns vídeos anteriores, mais de uma vez, por sinal, eu vi isso, alguns de vocês citaram assim, que legal você postar assuntos relacionados à astrologia helenística, porque a maioria dos canais ficam só na astrologia tradicional ou moderna, né? Então, gente, a astrologia helenística faz parte da astrologia tradicional, tá? A astrologia tradicional, ela pega desde esse período helenístico, vai até a fase renascentista, e ela é composta de técnicas, assim, tempo inteiro, esse período inteiro aqui do período helenístico. O que acontece é que alguns estudantes, né, eles acabam se familiarizando mais com algumas fases, né? Tem os que preferem o período árabe, né, que é o medieval, tem alguns que preferem técnicas europeias, a fase medieval, e tem os que preferem a fase do período helenístico, né, especificamente, tá? Mas só dizendo para vocês, então, que todo estudante de astrologia tradicional vai aprender as técnicas do período helenístico, tá bom? Ela vai pegar toda essa fase, então, até o Renascimento, certo? Bom, e hoje, então, eu vou abordar um tema complementar, né? Na verdade, ele não é o único, não é a única maneira, mas a gente vai trabalhar com essa visão sobre a questão financeira. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, aproveite e se inscreva no canal, tá bom? Compartilha também com seus amigos aí esse vídeo. Vamos ao que interessa. Quando a gente fala de finanças, né, eu acho que todo mundo já vai com atenção para a casa 2, porque é a casa que tem como tema os recursos financeiros. Mas numa abordagem tradicional, a gente tem um contexto geral da carta. Então, olhando só a condição da casa 2, você vai ter uma visão, mas não inteira, né, sobre as possibilidades financeiras da vida do nativo. A gente tem vários caminhos. Por exemplo, observar a casa 11 como uma casa de recursos, lucros, salário, por exemplo, porque ela é a segunda a partir da 10. Então, se a 10 envolve a ocupação, todo o lucro que você tem, né, por produtividade, viria ali na casa 11. O dinheiro da empresa, se você for contratado para uma empresa, está ali na 11, né? O salário com o qual você é remunerado. Ou se você trabalha para o governo também. Ou se tem um negócio, enfim, a 11 vai indicar. A 8 também nos representa os recursos que vêm por meio de outras pessoas. Condição financeira depois do casamento, por exemplo, o dinheiro do marido ou da esposa, né? O dinheiro do banco, de um sócio, entra ali na 8. A 5 é o dinheiro da sua família, o dinheiro do seu pai, né? As condições financeiras ali da família de origem do pai. Que mais? A 4 pode ser o dinheiro de irmãos. Existem várias maneiras, né? Não existe só um caminho, na verdade, para a gente entender como essa estrutura financeira vai se desenrolar na vida do nativo. Por isso, esse seria um tema interessante para a gente ir trabalhando numa série, por exemplo, falando um pouquinho por vez. Essa técnica que eu vou trazer hoje para vocês, ela foi apresentada pelo Dorotheus de Sidon. O Dorotheus de Sidon é um astrólogo de grande mesmo influência em todo o período da astrologia tradicional. Desde a fase helenística, ele influenciou vários astrólogos que vieram depois dele, porque, gente, a fase helenística, ela pega vários séculos, né? Termina na queda do Império Romano. Então, a gente tem os astrólogos do período inicial, do período médio ali, e os do período final, né? Então, esses que vieram depois do Dorotheus de Sidon, tem uma influência muito grande dele, né? Então, ele tem uma importância para todo o estudo astrológico que vem depois. Ele escreveu, né, aquele poema O Carmen Astrológico, e foi traduzido depois no período árabe, depois ele foi traduzido para o inglês, enfim, existem algumas traduções diferentes do trabalho do Carmen Astrológico, né, do Dorotheus de Sidon.
E num desses trechos, né, do poema dele, ele cita as condições da vida do nativo. Então, ele vai abordando questões da família, posses da família, morte dos pais, por exemplo, como pode ser, né? Passa por questão dos irmãos e tal, casamento, essas condições todas. E tem um trecho específico lá que ele vai abordando as questões financeiras, né? Como que se pode entender. Então ele puxa ali, obviamente vai citar a casa 2, ele fala para se observar a condição dos planetas benéficos, né? Vênus e Júpiter são os portadores da abundância na vida do nativo, né? Quanto melhor colocados eles estiverem, melhor para o nativo. E ele cita essa possibilidade relacionada aos ângulos, né, que eles chamavam de estacas da carta. Quais são as estacas, os ângulos da carta, né? O ascendente, do lado oposto do descendente, o meio do céu e o fundo do céu. Então, essa cruz, né, esses 4 ângulos, eles têm uma importância em quase todos os temas, em todos a gente pode dizer, dentro da carta natal. E nesse tema financeiro, então, não é diferente, né? Então, o que ele diz? Ele coloca a atenção no luminar da seita. Se você estuda astrologia tradicional, é bem familiarizado, né, com a ideia do luminar da seita. Quem não estuda, então, vamos lá. O que é esse luminar da seita? Se você nasceu durante o dia, o luminar da seita é o sol. Se você nasceu durante a noite, o luminar da seita é a lua, tá bom? E aí você vai manter a atenção sobre o signo onde o luminar está posicionado. Então, com o exemplo ficar mais fácil, vamos pegar o meu exemplo novamente. Eu nasci 11h30 da manhã, então o luminar da seita é o sol. E eu nasci com o sol no signo de peixes. Então, a minha atenção vai para peixes, especificamente a triplicidade na qual o peixe se insere, que é a triplicidade da água, que na astrologia moderna se chama de elemento, né? Na tradicional a gente chama de triplicidade. Essa triplicidade, todas as triplicidades têm 3 regentes, tá? Isso na astrologia tradicional é muito utilizado, especificamente nessa fase helenística. Na moderna nem é citado, né? Nunca vi, eu estudei astrologia moderna, mas eu nunca vi nenhuma citação sobre regente do elemento, por exemplo. E um dos astrólogos que atribuiu regência, né, 3 regentes, foi o Doroteus e Sidon. E existem outras maneiras de se atribuir regências para as triplicidades. Mas como a técnica que eu vou abordar aqui é do Doroteus e Sidon, então nós vamos manter atenção à tabela dele de regência das triplicidades. Então ele sempre atribui um regente diurno, né, que para o mapa diurno, um regente para o mapa noturno e um regente participante. A gente vai manter a atenção sobre o regente respectivo, a seita da carta. Então, no meu caso, eu nasci durante o dia, o que me interessa é o regente da triplicidade da água diurno, tá? E se você nasceu durante a noite, você vai manter a atenção sobre o regente noturno. Eu vou deixar na descrição do vídeo os regentes das triplicidades por Doroteus e Sidon com a seita ali do lado de cada um, tá bom? Aí vocês não precisam pesquisar aí no Google. Então, no caso da triplicidade da água, né, o regente diurno é Vênus, tá? Então, eu vou manter a minha atenção para a posição de Vênus em relação aos ângulos, né? Se ela está posicionada em algum ângulo ou perto. Perto quanto? Então, aí entra a questão importante, né? O Doroteus de Sidon, ele diz assim, que se o regente da triplicidade do signo do luminar, né, no meu caso do Sol, estiver até 15 graus antes do ângulo, né, no meu caso vai ser do meio do céu, mas qualquer ângulo, ascendente, descendente, fundo do céu ou meio do céu, tá? Por quê? Porque eu tenho Sol ali bem alto no mapa e Vênus está ali perto do Sol, né? Então, eu tenho meio do céu, por exemplo, em 4 graus do signo de peixes e Vênus em 8. Então, ele fala assim, que se esse regente estiver 15 graus antes, né, entre 15 graus até o grau do ponto, né, do ângulo, no meu caso, meio do céu, isso indicaria uma boa condição para se constituir abundância, né, crescimento financeiro. Ele fala de toda a possibilidade de prosperidade. Mas essa não é uma técnica que dá para a gente definir o tema finanças sozinho. Você tem que olhar todo esse conjunto, né, que eu citei ali no começo, tá? Porque eu não fiquei rica ainda, gente, tá bom, posso ficar ainda, né, quem sabe. Mas aí, gente, eu tenho Vênus em 8. No movimento primário, no movimento de rotação, movimento do relógio, né? Então, Vênus está antes do meio do céu, porque quem estuda astrologia tem que aprender isso bem lá no comecinho, o movimento das casas ao longo do zodíaco é o horário, né?
E depois a gente tem o movimento dos planetas girando, né, no zodíaco, que é anti-horário. Então, se eu tenho Vênus em 8 graus e o meio do céu está em 4, significa que conforme as horas vão passando, o meio do céu vai se aproximando de onde Vênus está, do grau onde Vênus está, tá bom? Então, é essa a questão. Ah, não vou manter a posição por signo, mas por casa. Então, ele fala que entre 15 graus antes até o grau exato do ângulo, a condição para a prosperidade é elevada, o nativo vai encontrar caminhos para que ele construa prosperidade e para que ele, dentro dessa prosperidade, gere vários recursos, posses, né? Ativos, como ele diz, né? Que são consequentes dessa condição muito boa. Mas se esse planeta regente da triplicidade, da seita, ele estiver nos 15 graus depois, né, do ângulo, aí ele diz assim que a condição é boa, mas ela já vem numa substância secundária, né? Não é assim uma excelente condição, mas ela traz um caminho para a abundância, né? Não cresce tanto, mas cresce, tá? E se for nos 15 graus seguintes, então, aí ela já vai diminuindo, mas vai criando uma condição mediana, tá? Então, se você tiver, por exemplo, vamos pegar um ângulo em 0 graus, 15 graus antes do ângulo é muito bom, 15 graus depois é bom, né? Mais ou menos bom, e os outros 15 graus que vêm depois é mediana. Aí ele cita também assim que, vamos supor que um regente do luminar da seita, no meu caso Vênus, né, como eu falei para vocês, não esteja bem colocado. Vamos supor que ele esteja numa casa, não esteja numa condição de ângulos, né, assim tão próximo do ângulo tal, não esteja numa condição tão indicativa de prosperidade. Mas o regente da triplicidade do luminar oposto esteja, vamos supor, no meu caso seria a Lua, então vamos supor que o regente da Lua estivesse bem colocado. Ele diz que essa situação não é muito boa para o nativo, porque ela limita a condição de crescimento. Então ele diz assim que isso significa que ao longo da vida o nativo vai encontrando limitações para prosperar. Ele só produz recursos o quanto ele pode administrar. Então, é mais ou menos assim, produz o que é necessário e fica sempre naquele limite, ele não prospera, não expande, né? Ok? Então, gente, ele cita essas condições, o Deuteus de Sidon, como eu falei para vocês, mas ele não limita o estudo das finanças nesse tema aqui, né? Nessa técnica. Ele vai fazendo várias abordagens, dos benéficos, regente da casa 2, da triplicidade da casa 2, então é um contexto, né? Vamos ver se eu consigo, nos vídeos seguintes, ir abordando cada um desses temas para a gente fechar um quadro, né? Sobre as possibilidades financeiras na carta natal, tá bom? Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Divirtam-se aí pesquisando nos mapas de vocês, nos mapas de pessoas conhecidas, tá? Olhem aí, então, na descrição do vídeo que eu vou deixar os regentes das triplicidades, tá bom? Se você gostou, então não esquece de curtir o vídeo, coloca nos seus comentários aí também embaixo, que é sempre muito importante aí pra gente divulgar o canal, tá bom? Um abraço para todos vocês. Volto no final da semana para a gente fazer a reflexão astrológica, então. Até mais!